Bom dia, gente. Então, o nosso grupo ficou com o tema de fungicidas cúpricos. Os discentes do grupo são Ariane Lemes, João Tales, Pedro Paulo e eu, Vitória Vieira. Bom, então, numa introdução do nosso trabalho, o controle de doenças fúngicas virou um desafio ainda maior à medida que os fungos foram se tornando resistentes aos princípios ativos dos fungicidas, né? Muitas pesquisas têm sido feitas em busca de solução, ou pelo menos para amenizar o problema. O uso de produtos à base de cobre pode revolucionar a estratégia de combate de doenças fúngicas, inclusive a da ferrugem. E os produtos cúpricos ajudam a fortalecer o sistema imunológico das plantas, garantindo um manejo mais eficaz das doenças e, consequentemente, melhor produtividade, né? Então, o que seriam esses fungicidas cúpricos? Eles são constituídos pelos chamados cobre fixos, que podem ser o hidróxido de cobre, o oxicloreto de cobre e o óxido cuproso. Esses compostos eles são insolúveis e de baixa solubilidade e não penetram na planta, formando uma camada protetora na superfície depositada sobre o tecido vegetal. O uso desse componente como protetor contra fungos e bactérias tem duas principais divisões: o de contato e o sistêmico. O de contato, ele é utilizado na parte de cima das folhas. Assim, se um esporo de um fungo entrar em contato com a folha, o cobre age evitando a propagação. Já o sistêmico, ele é distribuído internamente dentro da planta, o que possibilita o controle de fungos e bactérias na raiz e outras partes mais baixas da planta. Já em campo, esse produto é de baixo efeito residual, né? Então ele pode ser utilizado em praticamente todas as espécies de planta, apenas levando em consideração esperar que ele seja eliminado da área de aplicação, né, para posteriormente realizar a colheita. Atualmente, o cobre ele é muito utilizado em culturas perenes, como o café e citros, porém muitos dão preferência a novas moléculas de fungicidas. O manejo ele pode variar conforme a espécie e a região que se encontra, e o método que o produtor tem para aplicação na planta, e também a fonte de cobre que se utiliza. O importante é garantir que o cobre chegará até o contato com o fungo. Ele deve se levar em consideração também que a aplicação desse produto é nas folhas, então, preferencialmente, deve ser realizado em dias que não há previsão de chuva, como ele atua diretamente contra o fungo, é preciso garantir que ele terá contato com o patógeno para que ocorra um efeito significativo no controle, né? Já a dose do fungicida cúprico, ele pode variar consideravelmente em função do alvo biológico, né, da natureza química do produto e da formulação. Por serem considerados fungicidas protetores, eles devem ser aplicados de forma preventiva, ou seja, antes do estabelecimento do patógeno na cultura. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que vai estar sendo transmitido esse vídeo. Eu sou o aluno Pedro Paulo, do curso de Agronomia, e eu fiquei com a parte do modo de ação. Então vamos lá, próximo slide. Para contextualizar na melhor forma o modo de ação do fungicida, eu peguei no modo de ação de fungicida em geral. Então, o primeiro tópico ficou sendo qual o modo de ação dos fungicidas, tá? Então, os modos de ação do fungicida pode agir na síntese de ácido nucleico, na divisão celular, na respiração, na síntese de aminoácidos e proteínas, e também na síntese de metionina e na ruptura da membrana e tantas outras mais coisas. Esse é o modo de ação do fungicida. Agora, como que esse fungicida age nas plantas? O modo de ação deles refere-se aos processos metabólicos do fungo, aí no qual o composto químico irá atuar. No caso, o fungicida irá atuar no processo metabólico do fungo, tá? E, por exemplo, a respiração celular, a síntese de substância, inibição de enzimas e entre tantas outras coisas. Ok? E o terceiro tópico eu achei interessante colocar como que os fungos acabam desenvolvendo resistência a esse fungicida, que tem muita coisa que acontece, muita gente fala, tal fungo ele não tá mais, entendeu? Não tá sendo mais controlado por tal fungicida, não tá tendo mais resultado contra esse fungo. Como que eles conseguem isso? Como que eles vão conseguindo essa resistência contra os fungicidas?
O fungo, assim como todos os organismos vivos, ele geneticamente, né, os fungos geneticamente, através de ação de fatores que determinam a alteração de suas populações, assim como a gente, a questão de adaptação, e através de mutação também, pode tornar-se resistente a vários fungicidas, especificamente no que atuam em poucos processos metabólicos vitais. Então, os fungicidas que atuam em um ou pouco processo, eles têm mais chance de ter uma resistência dos fungos, ok? Esse é o modo de ação. Boa tarde, espero que todos estejam bem. Meu nome é João Tales. Vou falar a importância do fungicida cúprico para culturas. O cobre tem três funções principais em seu uso: sua ação fungicida, seu efeito nutricional e sua atividade tônica. Para exercer sua principal finalidade de agir como fungicida, o cobre deve ter uma fórmula molecular complexada, de maneira a ser pouco solúvel em água, assim liberando lentamente as partículas de cobre metálico. No caso do sulfato de cobre, como já bem conhecido, por ser bastante solúvel, é lavável rapidamente das folhagens e assim teria efeito apenas a curto prazo. Sua combinação com cal forma o hidróxido e oxsulfato de cobre. Este estes com cobre lentamente liberado e de efeito fungicida mais prolongado. Também o sulfato, isoladamente, não tem se mostrado o melhor para a correção de deficiências de cobre, como poderia parecer. Os fungicidas cúpricos usuais, pelo fato de disponibilizarem partículas de cobre de forma contínua, se evidenciam como mais eficiência na correção da deficiência. Tem efeito bactericida, auxiliando no controle de mancha aureolada. O seu efeito tônico ocorre pela sua ação antietileno, retardando a desfolhas do café, por exemplo. No controle de ferrugem e cercósporas, esse fungicida podem ser combinados com outros, em duas aplicações anuais, aumentando o resíduo do controle e permitindo o manejo de resistência dos fungos aos demais fungicidas. Na tabela que coloquei no slide, foi retirado de um ensaio com mudas de café. Tem-se um exemplo do efeito tônico do fungicida cúprico. Pode-se observar que a maior porcentagem de folhas com lesões de cercósporas no tratamento com fungicida cúprico, em relação ao tratamento com tebuconazole. A desfolha foi menor com tratamento cúprico, com o fungicida cúprico, ou seja, ele propiciou a retenção de mais folhas pelo seu conhecido efeito antietileno. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ariane. Eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre alguns exemplos de fungicida cúpricos. E eu vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre o Cocide 2000, né? Ele trata de um fungicida vinculado ao cobre, na forma de hidróxido de cobre. Esse fungicida, o Cocide, ele é um fungicida inorgânico, superfície com ação preventiva em amplos aspectos de ação. Ele é indicado também para o controle de milho e outras doenças em diversas culturas, como a videira, o milde, né? Os citros, milde queimada ou mancha negra, a batata, o milde, o tomate também, queimada. Esse outro fungicida, né, é o Supera, né? Além dele ser um fungicida, ele é um bactericida.
e ele é composto por hidróxido de cobre. Ele apresenta um mecanismo de atividade de contato multissítio. Esse fungicida, pessoal, ele age por contato, né? Atuando como protetor e como um coagulador de protoplastos nos alvos biológicos. E esse produto, ele é eficaz contra a pinta preta em batata, a cercosporose em café, verrugose em citros, ferrugem em feijão, cancro europeu na maçã, milde nas videiras, no tomate a requeima, a mancha bactericida, né? E no pimentão a requeima também. E para finalizar, esse é outro exemplo de fungicida, né? Cúprico. Algum deles, né? Que eu falei. O Recope agora. Ele já é na fórmula de ocicloreto de cobre, né? Ele já é um pó molhável. Esse fungicida, ele é um bactericida, né? Cúprico de contato, para uso de preventivo, né? Pode ser aplicado nos primeiros aparecimentos da doença que ocorre nas culturas, né? Dependendo conforme o quadro que se apresenta. E ele se destaca por sua rápida umectabilidade, uma coisa assim, e sua boa sustentabilidade. Esse fungicida, ele tem ação contra a ferrugem, né, na goiaba, a mancha bacteriana no tomate, a requeima, o podridão mole e a pinta preta. Na uva, o milde, e no figo, a ferrugem, o podridão do fruto, e na maçã, a variola. Então, esse é um dos exemplos de fungicida públicos.